Bem, pessoas, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa dos trabalhos, pesquisas e projetos, né, da turma de Engenharia de Software. Hoje nós vamos defender os nossos projetos, certo? E envolve o tema banco de dados relacionais. Então, nossa primeira equipe aqui vai ser apresentada pelo acadêmico Marcelo. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, nossa equipe, nosso grupo é composto por mim, Marcelo Moreira, pelo Lucas Bellarmino e pelo Guilherme Milhomem. E hoje a gente vai falar aqui sobre, dentro ainda do tema principal, né, que foi proposto no semestre passado, que era o uso da tecnologia para soluções de problemas sociais. A gente vai dar uma aprofundada no nosso tema que a gente vem trabalhando desde então, que é as ferramentas tecnológicas e o acesso aos programas e projetos sociais. Então, a gente vai ampliar esse estudo que a gente vem fazendo desde o semestre anterior. Bom, em resumo, o nosso objetivo com esse estudo é analisar se as tecnologias da informação são meios realmente eficazes de ampliação do acesso das pessoas a programas e projetos sociais no contexto das cidades. Para isso, a gente estabeleceu alguns objetivos específicos, que seria conceituar programas e projetos sociais, conceituar a tecnologia da informação e apresentar dificuldades de acesso a programas e projetos sociais no contexto das cidades. Para isso, a gente utilizou a revisão bibliográfica, apoiada por uma entrevista, como principais métodos de pesquisa, né? E durante o nosso trabalho, a gente conceituou alguns termos como ONG, OCIP, projetos sociais, programas governamentais, tecnologia da informação, culminando em uma discussão sobre a realidade da sociedade brasileira, quando dependente de ajuda social e o atual estágio das ofertas de facilidade de tecnologia da informação. Tudo isso com a finalidade de conduzir o leitor a compreender a realidade das dificuldades de acesso aos programas sociais, ao mesmo tempo em que demonstramos que as ferramentas de tecnologia da informação são aptas para solucionar, em parte, esse problema, principalmente porque o acesso à internet ainda não é completo no nosso país, né? Então, as ferramentas de tecnologia da informação são aptas, mas tem ainda esse pequeno entrave. E para completar a conclusão do nosso trabalho, a gente faz uma apresentação de uma proposta que vai ser apresentada mais minuciosamente hoje, de um aplicativo desenvolvido para tentar centralizar as ferramentas de projetos, as ONGs, etc., tudo que tem disponível para as pessoas em um único lugar, para que as pessoas tenham mais facilidade para procurar quando necessitam de ajuda. Então, a tecnologia da informação voltada para esse fim, de centralizar num único lugar todas as informações necessárias para que as pessoas possam obter ajuda quando necessário. As palavras-chave do nosso trabalho seriam programas sociais, projetos sociais, tecnologia da informação e ampliação de acesso. Como introdução, a gente começou falando a respeito da realidade que foi vivida há pouco tempo no nosso país, no mundo, na verdade, né, do coronavírus, que trouxe, da pandemia, que trouxe à tona a realidade de que tem muitas pessoas com dificuldade, e ao mesmo tempo que trouxe à tona essa realidade, ampliou essa triste realidade. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que viram o seu poder de consumo diminuído com a inflação que veio por conta do coronavírus, e tudo isso fez a gente perceber que a questão social é algo realmente sério, realmente grave na realidade do nosso país, né? E daí a gente resolveu, com isso, tentar contribuir analisando o potencial da tecnologia da informação como uma ferramenta de fomento ao acesso aos programas sociais. Na nossa fundamentação teórica, a gente desenvolveu um estudo onde a gente tentou abordar o que já foi falado no resumo, né? Alguns conceitos, esclarecer alguns conceitos, aprofundar um pouco mais essa questão. E aqui a gente tem uma citação da macro-perspectiva da pobreza do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento do Banco Mundial, do BERD, onde ele fala que o Brasil possui um índice de 5,8% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, com estimativa de 5,1% ao final de 2022. Então, a gente vê que a pobreza é realmente uma verdade, uma realidade no nosso contexto nacional.
E a gente também extraiu aqui de Armani Apu de Maciel, né? Uma citação de Maciel, onde a gente pode ler aqui, né? Um projeto social nasce de uma ideia, de um desejo ou interesse de realizar algo. Ideia que toma forma, se estrutura e se expressa através de um esquema lógico, o qual, no entanto, é apenas esboço, sempre provisório, já que sua implementação exige constante aprendizado e reformulação. Então, dentro desses conceitos que foram desenvolvidos no nosso trabalho, esse conceito de projeto, de um projeto social, foi um pouco mais ampliado. E aqui uma citação de Tecorra diz assim, que essa confusão, no caso, a confusão que ele está citando aqui, é a relação ou a diferenciação, né, entre um projeto social ou uma instituição que atende a causas sociais, é isso que ele está falando aqui. Essa confusão acontece porque, em muitas situações, uma instituição nasce a partir da realização de um projeto bem-sucedido. Um projeto pode crescer e se transformar em uma instituição. Então, como eu já falei aqui, né, a gente aprofundou bem essa questão do que é um projeto, do que é uma ONG, e como isso se desenvolve na realidade, e como as pessoas acessam isso, e assim como também como é a dificuldade que elas têm de acessar essa realidade, esses projetos, essas ferramentas que às vezes elas nem sabem que existe, né? Elas acham que elas estão sozinhas muitas vezes, mas existem às vezes soluções que poderiam solucionar o problema dela ao alcance delas, mas elas não sabem disso. Né? Agora, a metodologia aqui, eu vou passar a palavra para o Guilherme. Para o Lucas, desculpa. Senhor. Boa noite a todos. Me chamo Lucas e irei falar sobre metodologia, resultados e discussões, funcionalidades do projeto e modelagem de classes. Bom, metodologia. Tendo em vista o objetivo principal deste estudo, que é analisar se as tecnologias da informação são meios eficazes de ampliação do acesso das pessoas a programas e projetos sociais no contexto das cidades, já atingimos os objetivos específicos de conceituar programas e projetos sociais e conceituar tecnologia da informação pela revisão da bibliografia no referencial teórico, prosseguindo rumo ao terceiro objetivo específico, no caso, de apresentar a dificuldade de acesso a programas e projetos sociais no contexto das cidades. Utilizamos o método de pesquisa bibliográfica associado a uma entrevista que ilustrasse o conteúdo apreciado. A pesquisa bibliográfica foi feita principalmente em conteúdos disponíveis na internet. Se puder passar aí o. Foram realizadas pesquisas a fim de comprovar a dificuldade de acesso aos programas e projetos sociais, verificar o grau de evolução das ferramentas da tecnologia da informação como meio de ampliação do acesso aos programas e projetos sociais, levantar a proporção da população nas classes D e E, principais atendidas por ajudas sociais, e a proporção de pessoas sem acesso à internet no Brasil. Verificar se existia alguma ferramenta tecnológica disponível que agregasse projetos sociais em um só lugar, e foi feita uma entrevista para reforçar os aspectos levantados. Resultados e discussões. Da análise das informações levantadas na pesquisa, foram encontradas diversas informações de sites e notícias que comprovam a dificuldade de acesso aos programas e projetos sociais. Foram encontradas ainda alguns sites que favorecem o acesso a programas e projetos sociais individualmente, com exceção do site e aplicativo do CAD Único do Governo Federal, que centraliza todos os seus programas. Verificou-se que a proporção da população nas classes D e E, principais atendidas por ajudas sociais, é de cerca de 50% da população, enquanto a proporção de pessoas sem acesso à internet no Brasil é de 10%. Não foram encontradas ferramentas tecnológicas disponíveis que agregassem projetos sociais em um só lugar,
Na entrevista, foram confirmadas em uma situação real os dados da pesquisa e as hipóteses do grupo. Projeto proposto. Aqui temos algumas funcionalidades que iremos implementar no nosso aplicativo ou site e estarei explicando a função de cada uma. Bom, página de login e cadastro. Nessa página de cadastro de novo usuário haverá um botão para a pessoa voluntário e outro para a instituição e projeto. Página inicial é onde terá a exibição das informações dos projetos, eventos e oportunidades de voluntariado. Será exibido de forma como conheça o projeto X. Nisso terá um link que irá redirecionar para a página do projeto, onde terá todas as informações do projeto especificado, e também terá um botão de projetos em geral, onde terá a exibição em forma de feed de notícias ordenado do mais recente para o mais antigo. O mesmo terá para eventos e oportunidades de voluntariado. Encontre ajuda, onde será feita a busca por nome e terá uma caixa de seleção, ou seja, serviço prestado. Ao selecionar e clicar em buscar no site ou no aplicativo, retornará uma lista com os projetos que atendem ao critério de busca, com link para a página do projeto. Oportunidades de voluntariado. Terá uma lista em formato de feed de notícias, ordenado por data de inclusão, mas com possibilidade de ordenar por projeto e por tipo de serviço. Eventos. Terá uma lista em formato de feed de notícias, ordenado por data de inclusão com link para a página de cadastro, a qual deve conter data, hora, local, descrição do evento e requisitos para participação. O voluntário se cadastra mediante um clique no botão Inscreva-se e uma mensagem é exibida para dar ciência ao usuário que a inscrição foi efetivada. Ao efetivar a inscrição, um e-mail é enviado ao usuário e outro à organização do evento. Doação. Será exibido apenas o nome dos dados para transferência bancária ou Pix. Haverá um link para a página do projeto com a chamada Conheça Mais o projeto que quer apoiar. Minha conta. Principal área de conferência e inclusão de informações. Será exibidas informações cadastradas pelo usuário com o botão para editar dados da conta e incluir novo evento e incluir nova oportunidade de voluntariado. Denúncias. Campo para nome de voluntário ou organização e para a descrição da denúncia. Sobre apenas informações e links. Tá? E essa é a nossa modelagem de classes, feita na UML, né, que foi utilizada a ferramenta Lucid Virtual, que é uma ferramenta bastante versátil e bem requisitada em grandes empresas como Google, Amazon, entre outras. E com isso eu finalizo a minha parte da apresentação e passo a fala para meu colega Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu tô sem a câmera ligada porque eu tô tendo uns problemas com ela aqui. Ela funcionou às 2 horas antes de iniciar a apresentação e quando começou ela não quer funcionar mais. Eu vou iniciar falando sobre a modelagem do banco de dados. O banco de dados que a gente optou por utilizar é o MySQL. A gente começa aqui na parte da esquerda, não consigo mostrar com o meu cursor, mas eu vou falando e vocês vão acompanhando. Tô começando da esquerda para a direita. A gente começa aqui com a tabela de organização. Tem os dados básicos de uma organização, como endereço, telefone, CNPJ, tudo que ela precisa para comprovar que realmente é uma organização, e o nosso identificador, que é um inteiro ali em cima. A maioria dos dados são varchar, e a gente identifica pelo ID, que é autoincrementado. Então, ao inserir no banco, o próprio MySQL faz esse autoincremento de ID. A gente tem algumas áreas de atuação ali na parte de baixo. Na modelagem de classe, no caso, ela é um list de área de atuação. Então, olhando o print anterior... Opa, a câmera voltou a funcionar. Olhando o print anterior, você consegue ver que ela é um list de área de atuação. Aqui, no caso, a organização está bem ali no meio. Eu acho que não precisa voltar não, Marcelo, senão pode acabar ficando confuso para quem está vendo. Vamos manter aqui no banco de dados e qualquer coisa eu peço para voltar depois. Lá ela é um list de área de atuação, do objeto área de atuação.
Passando para a direita, a gente tem mais uma coluna, que são as áreas de atuação das organizações. Também tem o identificador único, que é o ID, e uma descrição, basicamente, da área de atuação da organização. Não sei exatamente como a gente vai definir essas áreas de atuação ainda, mas basicamente vai ser esse ID e um texto mostrando uma breve descrição do que essa organização atua. Passando para a direita novamente, a gente tem a tabela de eventos, também tem um ID de evento único, os dados de evento, como título, data, hora, local, e um ID de organização, que é uma chave vinculada à tabela de organização daí. Porque necessariamente para se ter um evento é obrigatório ter uma organização também. Lá na tabela nas classes, eu optei por instanciar um objeto de organização dentro da classe de eventos daí também. Então eu carrego o objeto todo dentro da classe de eventos. O objeto de organização, no caso. Agora, descendo, a gente tem a tabela voluntariado eventos, que no caso seria uma tabela de voluntários. Ela tem o ID desse voluntário, o ID do usuário, o ID do evento a qual ele está se voluntariando e o tipo de voluntário, que também é uma tabela, a gente já vai chegar lá. Comparando com o modelo de classes, ali na parte de voluntariado do evento, eu optei por instanciar também um usuário, então eu tenho acesso ao objeto inteiro carregado na memória do programa, no caso, e eu optei por instanciar um evento também, da mesma forma que eu instancio o usuário na memória. Ali embaixo, descendo também, a gente tem o tipo de voluntário. É quase como se fosse as áreas de atuação para a organização, só que para o voluntário. A gente tem um ID, que é o identificador, e o tipo de voluntário, que é um varchar também, é uma descrição do tipo de voluntário. Deixa eu só mover minha câmera para cá, porque ela está me atrapalhando. Beleza. Agora a gente chega no voluntário da organização. Basicamente, nessa tabela, a gente vai vincular o usuário efetivamente a uma organização. Na tabela de voluntariado eventos, a gente vinculou ele a um evento, no caso, e agora a gente está vinculando ele a uma organização. Ela também tem um ID, e ela é basicamente uma tabela de relacionamento entre as outras tabelas, a gente pode dizer assim. Ela tem um ID de voluntário, de voluntariado da organização, né? Que é efetivamente o vínculo do usuário com a organização. E um usuário, um ID de usuário, né? Um ID de organização, tipo de voluntário. Então, vocês podem ver que a gente junta basicamente todos os dados nessa tabela. E a câmera caiu. A gente junta basicamente todos os dados nessa tabela. É uma tabela de link, basicamente, a gente pode dizer. A gente também tem os dados de disponibilidade ali, que é varchar, e as experiências anteriores. Comparando com a modelagem da classe, eu optei aqui também por instanciar um usuário, se eu não me engano, uma organização, o tipo de voluntário era por ID mesmo, a disponibilidade seria string, e as experiências anteriores eu optei por colocar um list do tipo evento. E por último, a gente chega aqui na tabela de usuário. A gente tem um ID do usuário, todos os dados básicos, nome de usuário, endereço, telefone, senha do usuário. Então, são todos os dados que ele precisa para se cadastrar, para fazer login e para comprovar que ele é realmente uma pessoa, já que a gente vai validar esses dados, é claro. Pode passar, Marcelo, por favor. Essa é a prototipação que a gente fez no paper anterior. Eu acho interessante a gente fazer esse link. A gente já apresentou isso anteriormente. Foi uma prototipação, porém foi feito realmente o código. Eu fiz em Flutter essa parte, o pessoal me ajudou, o Marcelo e o Lucas também me ajudaram. Beleza. Pode passar, Marcelo, a tela de login. Como tinham falado anteriormente, a gente vai ter uma tela de login, um feed, e o nosso projeto inicial proposto era basicamente uma rede social onde você consegue expor projetos sociais. Então, nesse feed vai ter eventos ou publicações para divulgar eventos ou divulgar qualquer tipo de acontecimento que possa estar ajudando terceiros daí. Pode passar também, Marcelo? Esse aqui é o exemplo do perfil. No caso, o usuário vai ter acesso. Esse é o perfil de organização, claro, não é um perfil de usuário.
Tem essa diferenciação também. A organização, o usuário vai ter acesso ali à aba de perfil, onde ele pode preencher nome, alterar imagem, e minha câmera está travada, ou adicionar um novo projeto. Beleza, pode passar. Essa é uma telinha de adicionar nova publicação. Por não ser o foco do paper desse semestre, essa prototipação, a gente optou por não estar adicionando nada, basicamente, nela, e sim a gente focar nessa parte de banco de dados. Então, ela ficou basicamente idêntica, na verdade, ela ficou idêntica, sim, a como ela estava no paper anterior. Pode passar, Marcelo. Essa parte de conclusão eu vou ler um pouquinho mais do que efetivamente discursar, a gente pode dizer, porque foi a conclusão que a gente chegou em grupo, no caso, então eu prefiro estar lendo o que a gente escreveu. A partir do estudo realizado, foi possível concluir que a falta de conhecimento sobre os projetos e programas sociais existentes na cidade, bem como a escassez de meios eficientes de difusão da informação, são problemas reais na vida das pessoas que efetivamente necessitam de ajuda, a qual muitas vezes está disponível, mas inacessível. Então, toda essa ideia surge justamente porque tem muita gente querendo ajuda e tem muita gente querendo ajudar, mas não consegue encontrar um meio para estar se conectando com esse grupo de organização ou esse grupo de pessoas que efetivamente já faz essas ações, sabe como fazer essas ações. Porque realmente não é só você chegar lá e entregar as coisas, tem todo um processo por trás. Então, é necessário ter todo esse conhecimento e usando os aplicativos, usando a internet, facilita muito, porque a gente tem acesso a tudo isso na mão. Dando continuidade à leitura, em contrapartida, apesar de poucos, os recursos disponíveis já são capazes de gerar um expressivo impacto na distribuição dos recursos disponíveis, sendo que a principal referência nesse sentido é o site governamental do CadÚnico, meio pelo qual uma grande parcela da população teve acesso ao auxílio emergencial na pandemia, bem como ao Bolsa Família. Então, principalmente na pandemia, a gente pode dar como exemplo o fato das pessoas não terem que pegar fila ou terem que se locomover até lá para receber esse auxílio ajudou muito, principalmente pelo risco de contaminação e também, vamos falar, pela comodidade das pessoas que, na maioria das vezes, necessitam de ajuda, moram em partes afastadas da cidade, se locomover até o centro ou algum órgão da prefeitura da cidade, que na maioria das vezes acaba ficando longe e dificulta o acesso dessas pessoas para chegar até esse prédio ou até esse local. Nesse sentido, infere-se que as ferramentas de tecnologia da informação ainda não estão sendo empregadas com todo o seu potencial e já fazem diferença, o que, por óbvio, nos conduzem à solução do problema da pesquisa, ao demonstrar que as tecnologias da informação são meios eficazes de ampliação de acesso das pessoas a programas e projetos sociais no contexto das cidades. Então, tanto no contexto de prefeitura, no caso cidade, ou tanto no contexto de estado e Brasil, as ferramentas de tecnologia da informação podem ajudar muito. Já é visto como isso acontece, tipo, um exemplo do CadÚnico que foi citado aqui. E é basicamente isso. Finalizo a apresentação, agora o Marcelo vai passar as referências. Creio que não seja necessário ler. Qualquer coisa a gente volta depois. Se alguém ficou com dúvida em alguma parte, na parte de modelagem de banco de dados ou da modelagem de classe dos objetos, como ficou, que pode ser um pouquinho complexo, eu tentei usar tipos complexos, não usar somente os tipos primitivos, como string, como int. Tentei a gente ver ali como acontece de efetivamente ter um objeto dentro do outro, basicamente, a gente pode falar, e pode acabar sendo um pouco confuso. E qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, tanto do banco de dados quanto da modelagem de classe. Obrigado pela atenção. Tudo bem, muito bem. Vamos lá. Vamos interagir aqui com os colegas. Poxa, parabéns. Deixa eu bater aqui as minhas palminhas. Isso, todo mundo aqui interagindo. Corações e palminhas. E sinal de muito bem. Meninos, deixa eu ver. Vou colocar aqui um adendo na questão da
da prototipação, vocês saíram na frente realmente, Guilherme, e agora faz muito mais sentido e vai fazer mais sentido ainda quando vocês se aprofundarem na parte de UX, e aí vocês vão poder tá mostrando, né, todo esse potencial aí de vocês. Parabéns nesse sentido. Eu tenho uma pergunta, sim, e é lá no nosso fluxo, dentro da nossa modelagem. Eu gostaria de saber sobre as forward keys, as nossas chaves estrangeiras. Você pode explicar? Eu vou escolher aqui a tabela, para você não falar de todas, mas da parte dos voluntários org, como é que ficou aí? E só uma outra pergunta, qualquer um de vocês pode me explicar, é que ao fazer o cadastro, eu vou escolher uma área de atuação, a minha associação vai escolher uma área de atuação. Você pode me explicar essa parte, por favor, o Marcelo, o Guilherme ou o Lucas, por favor. Você quer responder uma, eu respondo outra, ou como é que vamos fazer? Pode achar que eu explico, tranquilo. Beleza, então, Marcelo. Pois estou aqui Tá, também. começando pela última pergunta, professor. Essas áreas de atuação foram colocadas várias aí, que a intenção é facilitar a pesquisa daquelas pessoas que estão precisando de alguma coisa, elas pesquisarem qual é o problema dela, vamos dizer assim. Então, se uma organização se cadastra e coloca lá que ela trabalha, por exemplo, com alimentação de pessoas carentes, ou então que ela trabalha com ajuda no fornecimento de auxílio, né, para cadastros governamentais, ou então que ela trabalha com serviço de conseguir emprego para as pessoas que têm necessidade. Então, tudo isso que ela for colocando como área de atuação dela, depois, na busca da pessoa que está precisando de ajuda, vai ser um layout diferente. A pessoa vai olhar lá e vai ver o que eu preciso. Aí vai ter uma lista. Não é que ela clicar aquilo que ela precisa, em uma ou mais coisas, vai puxar nessa consulta todas as organizações que fazem aquilo que ela está precisando. Então, essas áreas de atuação, a intenção de colocar elas assim, várias áreas, foi facilitar depois na pesquisa. E quanto às chaves estrangeiras aí da tabela voluntários org, a intenção foi fazer isso que o Guilherme comentou, né? De ser um ponto de encontro de várias coisas aí, né? Do usuário com a organização, com o tipo de voluntário, para que a gente pudesse listar quem ajuda, quem participa de cada organização. Então, por exemplo, a pessoa ela pode participar de uma organização como um voluntário do tipo eventual. Ou então ela pode participar de uma organização como voluntário permanente, contratado. Então, fica fácil tanto da organização listar os seus voluntários, como da pessoa se voluntariar, e ela vai dizer a disponibilidade dela. Então, tem aí um campo de disponibilidade, exatamente para isso. Eu quero me voluntariar para uma organização. Então, eu estou disponível todos os finais de semana para a organização X. Então, ele diz qual organização que ele quer participar, qual a disponibilidade que ele tem. Então, é esse encontro aí. E essas chaves estrangeiras, elas fazem exatamente essa ligação com as demais tabelas, né? No caso, a chave primária dessa tabela é essa ID voluntariado org, e tem aí a ID voluntário, a ID org, no caso, ID voluntário FK, né? Que é a chave estrangeira, ID voluntário org, ID voluntário, ID tipo de voluntário. Então, por isso que tem essas chaves estrangeiras aí, elas vão importar das outras tabelas essas informações. Não sei se eu consegui responder aí ou se ficou confuso. Não, perfeito. Quer complementar, Guilherme? Quer falar alguma coisa? Não, acho que o Marcelo explicou muito bem. Excelente. Tudo certo. Muito bem, gente. Olha só, dá uma olhada aqui nas chaves estrangeiras dessa tabela que eles fizeram, né? Então, não há repetição de dados. Como eu estou importando esses dados para cá, então, por isso que fica aqui uma chave estrangeira. Usuário, org. Então, foi bem desenhado aqui, tá? Parabéns. Parabéns, meninos. Eu vou finalizar a nossa gravação. Vou
parar aqui. Ainda vou ter